Quais partidos saem fortalecidos das eleições no Ceará? O Ponto Poder Eleições de hoje mostra como fica o redesenho das forças políticas, que pode ter impacto na disputa de 2022. E o eleitor que não foi às urnas. Ceará teve recorde de abstenções no último domingo. E a gente fala ainda das articulações pelo segundo turno em Fortaleza. Vem com a gente. Olá, muito boa noite. O Ponto Poder Eleições está no ar e a gente começa o programa de hoje ainda falando dos resultados do primeiro turno aqui no Ceará. A gente vai mostrar que alguns partidos aumentaram, cresceram de tamanho porque elegeram mais prefeitos e outros diminuíram agora e podem sair mais enfraquecidos das eleições municipais. E esses resultados, claro, podem ter impactos já na eleição geral de 2022. A reportagem do Wagner Mendes vai mostrar para a gente como fica então a reorganização de forças políticas aqui no estado. Nas maiores cidades do Ceará, o PT elegeu prefeitos em Crato e Itapipoca. O PDT manteve a força em Sobral para administrar pelos próximos 4 anos o maior colégio eleitoral da região norte. Por outro lado, a oposição ao grupo aliado do governador Camilo Santana conseguiu vencer em Juazeiro do Norte com o Podemos e em Maracanaú com o PSDB de Roberto Pessoa. O PDT continua sendo o maior partido do Ceará. A legenda saltou de 48 prefeitos eleitos no primeiro turno de 2016 para 66 em 2020. O PSD somava 21 gestões em 2016 e passou para 27 neste ano. O PT saiu de 15 para 18. Entre os maiores, o MDB teve a maior perda. Elegeu 28 prefeitos no pleito passado, agora 17. Já o PL ganhou 2 prefeituras em comparação com 2016. O resultado das urnas é um termômetro para as lideranças. Eunício Oliveira, presidente do MDB, viu o partido encolher no Ceará. O ex-senador sofreu uma derrota no berço eleitoral, em Lavras da Mangabeira. Por outro lado, o PSD do ex-vice-governador Domingos Filho ganhou espaço no interior, assim como o PDT, liderado por Cid e Ciro Gomes. Do lado da oposição, o Podemos, liderado pelo senador Eduardo Girão, conseguiu vencer em Juazeiro do Norte. O novo desenho das forças políticas no Ceará, depois do último dia 15, mostra quem foram as lideranças políticas que ganharam terreno e quem perdeu protagonismo no interior cearense. O tamanho de cada partido nos municípios cearenses diz muito de como será a disputa em 2022. Esta professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará explica que os resultados de 2020 já adiantam como serão as negociações para os próximos 2 anos. Ainda que o foco das eleições municipais sejam os problemas do município, isso do ponto de vista do eleitor, os políticos que participam do pleito direto ou indiretamente, eles fazem cálculo mirando as eleições seguintes. E em 2022, não custa lembrar, há a possibilidade de uma eleição competitiva com a sucessão de Camilo Santana. Então, nesse momento é importante para os políticos, e esse é o cálculo que vem sendo feito, fortalecer, ampliar suas bases eleitorais, já pensando em participar, em ter força e participar das negociações para a montagem dos arranjos em 2022. E olha só, essas articulações agora dessas eleições de 2020, como o William falou, elas já podem ter impactos aí nas próximas eleições. Isso passa, claro, pela disputa aqui na capital, que ainda vai para o segundo turno. A gente ainda vai saber quem vai gerir a cidade pelos próximos 4 anos. E vamos conferir agora no pontopoder.com.br quais as novidades que a gente tem dessa disputa aqui na capital. O candidato Capitão Wagner do PROS, que disputa aí o segundo turno com o candidato Sarto Nogueira do PDT, anunciou hoje que amanhã, às 9 horas, ele terá uma entrevista coletiva no comitê de campanha no bairro Farias Brito para falar aí quem deve vir apoiá-lo nessa estratégia para o segundo turno. E ele disse também que vai repercutir aí ataques contra a sua campanha. A gente deve acompanhar amanhã e trazer mais informações. Pois é, lembrando que por enquanto, enquanto o capitão Wagner não apresenta diretamente algum apoio formalizado de outro partido, aliados dele têm tentado reforçar, Jéssica, a atuação nas redes sociais, nas ruas. Hoje, por exemplo, o senador Eduardo Girão, que é um dos coordenadores da campanha de capitão Wagner, foi às ruas para reforçar, pedir votos de fato para o candidato do PROS. Sim, agora ontem também teve o prefeito eleito
em Maracanã, o Roberto Pessoa, que saiu em defesa da campanha de Capitão Wagner, após o governador Camilo Santana também declarar apoio à campanha do Sarto. Exatamente. Agora, ainda falando de segundo turno aqui, amanhã, na verdade amanhã não, quinta-feira, Célio Studdart, candidato do PV no primeiro turno, vai se reunir com a cúpula do partido aqui em Fortaleza para decidir se de fato o partido vai apoiar algum outro candidato nessa segunda etapa da disputa ou não. A gente tem percebido aí que alguns partidos têm feito essas reuniões, temos novidades inclusive sobre outras siglas. O PV vai ter essa definição na quinta-feira. Exato, e hoje também uma das, acho que, notícias que mais repercutiram no dia foi o apoio do PT, um dos principais adversários aí do PDT, não de agora, de outras eleições, é um adversário desse grupo político que forma o PDT, mas hoje PT e PDT selaram essa aliança com o candidato Sarto Nogueira pelo segundo turno. Aqui uma das imagens do evento, e fora o PT Fortaleza, essa articulação aqui do partido no Ceará, a candidatura do candidato Sarto Nogueira e esse apoio do PT ganhou também repercussão nacional. A gente tem no Ponto Poder mais informações. O candidato Sarto ainda se pronunciou sobre conversar com a candidata Luiziane Lins, porque ela diretamente não declarou apoio. O apoio foi do partido em si. Do partido, dos vereadores eleitos, alguns reeleitos, a direção do PT aqui na capital. Isso. E a ex-presidente Dilma Rousseff também repercutiu esse apoio do PT ao PDT no Twitter, defendendo essa candidatura do PDT aqui na capital. Uma outra novidade, né, Jéssica, é que o PSOL, que teve como candidato Renato Roseno no primeiro turno, também deve confirmar apoio a Sarto Nogueira. Há uma reunião agora à noite, né, inclusive, isso já foi sinalizado que esse apoio deve vir um apoio eleitoral, não necessariamente um apoio político, mas para a eleição, para o segundo turno, o PSOL também deve estar ao lado do PDT, né? Sim, também a gente já está incluindo essas informações no Ponto Poder também. Quem quiser acompanhar, pode conferir aí, colocar a câmera do celular nessa. Tá aqui a notícia, já foi publicada agora, notícia quentíssima do Ponto Poder, que é justamente esse apoio. E já desde antes, o candidato Renato Roseno vinha dizendo que não tinha possibilidade de apoiar uma candidatura que fosse ligada ao presidente Jair Bolsonaro, que é o caso da candidatura do Capitão Wagner. É isso, como a Jéssica já colocou aqui, a gente falando das notas, dos destaques no Ponto Poder na internet, essa aliança agora, esse apoio, na verdade, né, do PT ao PDT repercutiu bastante ao longo do dia de hoje, é de fato um fato político importante, porque pode significar aí talvez uma reaproximação entre essas duas siglas que não estão juntas desde 2012, pelo menos, aqui em Fortaleza. O editor de política do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar, entra então para participar aqui do Ponto Poder Eleições com a gente para comentar essa decisão. Boa noite, Inácio, é com você. Boa noite, William. Boa noite, Jéssica. Boa noite para você que está em casa e nos acompanha. Essa aproximação entre o PT e o PDT acaba sendo uma vitória da tese defendida pelo governador Camilo Santana. O governador tenta aproximar os dois partidos aqui na capital há algum tempo. Inclusive, esses dois partidos, eles são os dois maiores da sua base de apoio no estado. Desde o começo do ano, quando o PT definiu a candidatura de Luiziane Lins aqui em Fortaleza, o governador Camilo Santana, em alguns momentos, chegou a demonstrar insatisfação publicamente por não ter participado das conversas que geraram esses entendimentos, inclusive de algumas reuniões que contaram com a presença, inclusive, de dirigentes nacionais do partido, como a presidente Gleisi Hoffmann. Passado esse primeiro momento, o governador continuou tentando aproximar esses partidos, tanto que até setembro deste ano, um pouco antes do fim do prazo para a formalização das campanhas, ele tentou ainda conseguir um acordo para sair uma candidatura única em Fortaleza, mas não foi atendido. Agora, com essa sinalização no segundo turno, o partido acaba dando também uma sinalização à liderança do governador por tudo isso que ele representa, inclusive pelo cargo que ele está ocupando como o principal cargo aqui do estado. Neste momento, isso já foi dito por lideranças do partido, o nível de engajamento do PT na campanha de Sarto Nogueira vai depender dos diálogos e das articulações do próprio governador. Um outro aspecto muito importante dessa costura entre os dois partidos neste momento é observar que desde o início de 2012, quando Roberto Cláudio foi eleito, esses partidos estavam rompidos aqui na capital cearense. Inclusive, os vereadores petistas atuais fazem oposição ao prefeito Roberto Cláudio. Que nível de engajamento vai ter o PT no segundo turno? Isso vai se tornar uma parceria
administrativa em caso de o candidato Sarto venha a ganhar a prefeitura? Essas perguntas a gente ainda não sabe responder, a gente vai ter que continuar acompanhando o desempenho do segundo turno e as articulações políticas depois para a gente ter essas respostas. Não deixa de ser, neste segundo turno, a principal aliança formada até agora pelos dois candidatos, Sarto Nogueira e Capitão Wagner. Muito obrigada, Inácio, pelas informações. E a gente continua falando desses novos contornos da política aqui na capital, mas dessa vez olhando para o poder legislativo. A partir de hoje, a gente confere quem são os 43 vereadores eleitos para a próxima legislatura aqui na Câmara Municipal. Vamos conferir hoje os 15 primeiros e olha só, aqui na tela, os 6 mais votados, 4 deles do PDT ligados a campanha governista, a atual gestão, mas o mais votado foi Ronaldo Martins, é um ex-deputado federal. Ele é do Republicanos, seguido por Lúcio Bruno, do PDT, que teve 23.936 votos. Em terceiro, Júlio Brise, também do PDT, que foi secretário da Juventude na atual gestão. Antônio Henrique, atual presidente da Câmara Municipal, o quarto colocado. Priscila Costa, também atualmente vereadora, era candidata à reeleição pelo PSC em quinto, e Adair Júnior, vice-presidente da Câmara atualmente do PDT, foi reeleito aí com 14 mil votos. Também foram eleitos para a Câmara Municipal a partir de 2021, olha só, aí na sua tela, Gardel Rolim, que é vereador pelo PDT, foi reeleito, Emanuel Acrísio, também do PP, Paulo Martins, do PDT, a enfermeira Ana Paula, do PDT, também foi eleita, Gabriel Aguiar, do PSOL, o PSOL que não teve vereadores, não tem vereadores na atual legislatura, conseguiu eleger 2 vagas para 2021, para a próxima legislatura. Gabriel Aguiar é um desses novos eleitos. E doutor Luciano Girão, também do PP, completa aí essa segunda lista de novos vereadores. Jéssica. E seguindo, então, a gente tem também a outra candidata do pessoal, que esse é o mandato coletivo, né? A gente já falou sobre isso aqui no programa e deve retomar essa discussão depois para as pessoas entenderem melhor. Mas a Adriana, do Nossa Cara, do PSOL, foi eleita aí com 9.824 votos. Fechando essa lista de hoje, o doutor Elpidio, do PDT, já foi vereador também na Câmara Municipal, e Renan Colares, do PDT. A gente volta nos próximos dias, a gente segue mostrando então quem são esses outros, para o eleitor, para você que nos acompanha, poder ficar atento e acompanhar esses mandatos, cobrar, ver o que é que está sendo feito na Câmara Municipal. Exatamente. Agora, então, a gente faz uma pausa rápida no Ponto Poder Eleições, mas daqui a pouco, na volta do intervalo, a gente fala sobre o número de abstenções no Ceará. Por que tantos eleitores faltaram, não foram às urnas no último domingo? É já, não sai daí. Ponto Poder Eleições está de volta e a gente fala agora da disputa aí nos municípios do Ceará, onde os prefeitos atuais não conseguiram reeleição. Uma disputa muito atípica em meio a uma pandemia, com novos desafios que se desenham aí para os próximos 4 anos. Os eleitorados de alguns municípios mandaram um recado claro nas urnas de que não queriam manter as gestões que estão atualmente à frente aí do município. A gente vai conferir melhor na reportagem de Flávio Roveri. O que define uma eleição ou uma reeleição? Estar no poder pode ser uma vantagem na disputa pelo voto, com a possibilidade do gestor mostrar ao eleitorado os feitos do mandato. Mas no Ceará, 41 prefeitos não conseguiram ser reeleitos, com exemplos em alguns dos principais colégios eleitorais. Arnon Bezerra não conseguiu ser o primeiro prefeito reeleito de Juazeiro do Norte. João Barroso também não se reelegeu em Itapipoca. Em Maranguape, derrota do atual prefeito João Paulo Xerez. Hilário Marques, de Quixadá, Edson Sá, de Aquiraz e Argemiro Sampaio, de Barbalha, também não obtiveram êxito nas urnas. A cientista política Monalisa Torres aponta algo em comum entre eles: a avaliação de governo, com ótimo ou bom abaixo de 40%. Isso, claro, impacta na escolha dos futuros gestores. Eu acredito que essa avaliação ruim ou esse entendimento de que os gestores não cumpriram o seu papel de forma satisfatória acabou por fazer com que os eleitores escolhessem outros nomes para ocupar as prefeituras nos municípios do interior.
Outro fator que deve ser considerado é que a propaganda eleitoral pode melhorar a avaliação dos gestores, mas a difusão de informação negativa tende a prejudicar. Nessa era das redes sociais, em que tudo circula muito rápido, essas informações acabam se difundindo de uma forma cada vez mais acelerada. Geralmente o gestor que não consegue se reeleger e que não consegue fazer o sucessor, ele tem uma percepção negativa sobre a sua gestão, porque geralmente a campanha, a propaganda política, ela acaba melhorando a avaliação da gestão, porque as pessoas acabam sendo levadas, acabam chegando até elas informações que no seu dia a dia elas acabam desconhecendo. Então, com tudo isso, se o gestor não consegue se reeleger, significa que a percepção social, a opinião pública daquele município não aprovou o seu mandato. Bom, e a gente está falando aí dos recados que os eleitores desses municípios deram nas urnas nas eleições de 2020, mas os eleitores que também não foram às urnas têm recados para dar. A gente fala agora dos faltosos. O número de abstenções no Ceará em 2020 superou o das últimas eleições e vários fatores podem ter contribuído para isso. Quem mostra para a gente é a repórter Luana Barros. No último domingo, muita gente não foi votar no primeiro turno. Os motivos são vários. Eu voto em Caucaia e aí eu não fui para Caucaia votar, voltei aqui, eu estou morando agora aqui, não transferi o título ainda. Não tinha como eu ir, então eu só justifiquei. Esses e outros motivos têm contribuído para um aumento do número de abstenções a cada eleição municipal. O Ceará tinha 6,5 milhões de eleitores aptos a votar no primeiro turno. Quase um quinto desse total não compareceu às urnas. Em 2016, 14,6% dos eleitores aptos não votaram. Neste ano, a ausência chegou próximo dos 17%. O percentual equivale a mais de 1,1 milhão de eleitores. Em Fortaleza, o índice de abstenção é o maior entre as eleições municipais desde o início da década. Em comparação com 2016, houve um crescimento de mais de 100 mil eleitores que não foram às urnas. Apesar do aumento no número de ausências, o Ceará ainda foi o terceiro estado com menor número de abstenção no Brasil. Por conta dos riscos de contágio pela Covid-19, a Justiça Eleitoral havia projetado um número bem maior de eleitores faltosos. No total, mais de 5 milhões de cearenses foram às urnas neste primeiro turno. Houve uma mudança no fluxo de votação para atender a todas as medidas de segurança, que era novidade por conta do contexto de pandemia. E um primeiro item que a gente ressalta é que o eleitor, ele realmente ouviu o chamado da Justiça Eleitoral, compareceu ao pleito. Mas, segundo esta cientista política, os motivos para o aumento do número de eleitores faltosos não podem ser resumidos à pandemia. É um tema que já vem sendo discutido nas eleições anteriores, porque vem crescendo, e pode indicar um eleitor que está se desvinculando do sistema político eleitoral. Nesse ano, especialmente, também houve muitas insatisfações do eleitorado, e foi citado, sobre sessões que mudaram de lugar e as dificuldades do eleitorado de encontrar essas sessões, seja a partir da consulta do site do TRE ou mesmo do aplicativo do e-Título. E a gente lembra ao eleitor que, no caso de não ter conseguido votar, precisar justificar o voto, há um prazo de 60 dias para buscar a Justiça Eleitoral e regularizar a situação. Quem não regulariza pode sofrer penalidades, então é importante ficar atento. No caso do eleitorado de Fortaleza e de Caucaia, que ainda vai ter um segundo turno, a gente lembra que as eleições são separadas nesse caso. Então o eleitor pode justificar o primeiro turno e pode ir votar no segundo turno normalmente. E é importante lembrar também, né, Jéssica, que a abstenção muitas vezes há motivos pragmáticos ali, de fato algo aconteceu para o eleitor não conseguir ir votar, não conseguir comparecer, mas há também aqueles casos de abstenção ser uma espécie de protesto, de negação, na verdade, tentar dar um recado ali para os políticos, para a classe política, a partir dessa conduta, dessa prática, dessa escolha por não ir votar. Mas o voto é um direito conquistado, importante para a nossa democracia. É importante, então, lembrar também, claro, que o eleitor ele compareça às urnas, especialmente nesses dois municípios onde há uma segunda votação agora no próximo dia 29 de novembro, que o eleitor possa ir lá, participar da escolha e dar sim o seu recado a partir do que vai ser votado, né? De qual vai ser o voto lá no próximo dia 29. Exatamente. Em alguns municípios,
há resultado, já há um prefeito eleito para os próximos 4 anos, porém, são candidaturas que ainda têm pendências na Justiça Eleitoral e eles estão sub júdice. Vamos conferir então quais são 4 municípios aqui no Ceará, vamos conferir aqui na tela quais são eles. Juazeiro do Norte, que é o caso do Gleidson Bezerra, que derrotou o atual prefeito Arnon Bezerra, que a gente até comentou hoje na reportagem. Numa eleição super apertada, muito disputada ali, voto a voto, até o finzinho da apuração, né, Jéssica? Acabou que Gleidson Bezerra levou a melhor. Mais uma vez, Juazeiro do Norte não vai ter um prefeito reeleito, não tem um prefeito reeleito desde a redemocratização. A partir de 2021, um novo nome assume lá a prefeitura, mas ainda com essa pendência na Justiça Eleitoral. Sim, e em Missão Velha também foi uma disputa muito acirrada, foram cerca de 600 votos de diferença, mas lá o candidato que foi eleito, Dr. Washington, também ainda está com pendência na Justiça Eleitoral. É o caso também em Pedra Branca, que o candidato Góes do PSD também está sob júdice, e em Senador Sá, que é o prefeito que foi eleito, Bel Júnior, do PP, também ainda precisa regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. E quem explica melhor para a gente sobre essa situação dos candidatos é a secretária judiciária do TRE, Orleanes Cavalcante, que conta melhor como é que fica essa situação. Vamos conferir. Se essa candidatura chegar a ser deferida pelo tribunal ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, haverá a proclamação do eleito e, como consequência, a posse dia 1º de janeiro. Se não, se houver, digamos, uma confirmação do indeferimento pelo Tribunal Regional Eleitoral, ainda assim permanece a condição sub júdice, sem haver proclamação, chega-se ao TSE. Se esse indeferimento se confirmar em definitivo, ou com o trânsito em julgado, ou com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, haverá novas eleições. É isso, está aí o esclarecimento então da Orleanes Cavalcante. É importante lembrar que essas pendências, elas podem acontecer por diversos motivos. No caso do Gleidson Bezerra, prefeito eleito de Juazeiro do Norte, do Podemos, por exemplo, lá o caso dele é o seguinte, ele é da Polícia Civil e há uma alegação de que ele não se desincompatibilizou do cargo na Polícia Civil a tempo, como determina a legislação eleitoral. A legislação eleitoral dá um prazo para que ocupantes de determinados cargos eles saiam, se afastem para que possam disputar a reeleição. Isso é o que está sendo questionado na candidatura dele. Ele diz, na verdade, que apresentou, né, Jéssica, esse documento comprobatório de que houve sim esse afastamento e que, portanto, não estaria irregular, e aí entrou com recurso. Então, a partir disso, há um novo julgamento, uma nova análise do registro de candidatura do candidato, agora prefeito eleito, e é isso que vai definir se ele vai, de fato, tomar posse a partir do dia 1º de janeiro de 2021 ou não. Agora, certamente, lá no caso de Juazeiro, numa disputa acirrada como foi, em que as pesquisas mostraram na véspera uma preferência pelo atual prefeito Arnon Bezerra e houve aí toda essa virada no resultado, essa expectativa realmente deve mexer lá com o eleitorado, porque foi uma disputa acirradíssima. E não só lá, a gente já falou desses prefeitos hoje que não conseguiram se reeleger e a gente viu muito caso em que a disputa foi muito acirrada também, que foi o caso de Maranguape, onde havia 2 ex-prefeitos e o atual prefeito que foi derrotado disputaram também voto a voto. É isso, e é importante também falar nesse contexto das indefinições, das pendências na justiça, que a justiça eleitoral ela precisa ser célere, precisa ser rápida para dar respostas não só aos candidatos, aos que participaram da eleição, mas também aos eleitores. Uma eleição mexe com muita gente, especialmente no interior. São disputas que mobilizam, de fato, as candidaturas e os apoios. A própria vitória do Gleidson foi muito comemorada lá por apoiadores dele no domingo. Portanto, é importante que a justiça ela julgue com celeridade, com rapidez, o que está pendente aí no caso das candidaturas desses 4 municípios, para que isso não represente nenhuma instabilidade política, para que o eleitor tenha tranquilidade de saber, afinal, quem é que vai gerenciar, quem é que vai administrar a sua cidade a partir de 2021. Não é isso? Exatamente. A gente vai acompanhar, claro, né? O município quer passar por todo esse processo de eleição. A gente viu nos últimos 4 anos o município que chegou a ter 4 eleições depois de 2016, né, e geram instabilidade, geram uma insegurança política em alguns casos, e é claro que a gente não quer que os municípios passem por isso. Bom, a gente falou de muito assunto sério agora, mas também vamos abrir espaço aqui no Ponto Poder Eleições para bom humor, né? É importante para todo mundo que está nos acompanhando e é por isso que ele está de volta, o candidato prometeu. É hora do quadro Garras nas Eleições.
Conheça agora as propostas do candidato Prometeu para os motoristas de ônibus, táxis e aplicativos. Quero dizer para os motoristas de táxis, aplicativos e motoristas de ônibus que vou me empenhar pela classe de vocês. Essa crise vai passar, porque tudo é passageiro. Muito obrigado. E a gente colocou o candidato Prometeu no nosso segundo turno, trouxemos ele de volta aqui para essa reta final das eleições. E muito obrigada pela sua companhia. O Ponto Poder Eleições de hoje vai se encerrando por aqui, mas as notícias seguem no pontopoder.com.br, no Diário do Nordeste. Só nos acompanhar por lá. A gente continua, claro, mostrando todos os detalhes do segundo turno em Fortaleza e também em Caucaia, lá no pontopoder.com.br. Na TV, a gente volta a se encontrar amanhã à noite. Uma boa noite para você e até amanhã.